Tony, Eric, fala aí pelo pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Pode passar, Tony, primeiro slide aí. Gente, esse webinar aqui, ele faz parte de uma série de webinars, não sei se vocês viram aí nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Vai ter uma série, tanto nesse mês quanto também no começo de outubro, de uma espécie de introdução à elétrica básica, né? De conceitos que às vezes a gente não aplica muito bem na nossa universidade. Então, às vezes é necessário, às vezes, sei lá, saber instalar um chuveiro, instalar uma tomada, porque são coisas do dia a dia ali que às vezes você acaba perdendo e precisando de alguma outra pessoa. Por que não se tornar independente, então, nessa tarefa? Acho que trazer esse curso de capacitação técnica e depois os voluntários trazerem, tentando compartilhar esse conteúdo, faz, de fato, sentido na nossa missão de 3E, que é tentar trazer a alfabetização tecnológica para a nossa comunidade. Então, eu acho que essa série de webinars começou muito bem. Nesse sábado passado foi o Vitor Lira, que está aqui hoje, fez a do instalação de sensor de presença, e hoje vai ser sobre o multímetro, um equipamento super presente nos laboratórios de física e tudo mais. Então, nem vou me prolongar mais. O Tony, já pode colocar na sua apresentação. Boa sorte para vocês e espero que vocês tenham um bom webinar. Valeu! Boa noite, pessoal. Eu sou o Eric. Vou fazer a apresentação junto com o Tony sobre o multímetro. Pode passar. Com certeza, na casa de vocês, já correu alguma clima de algum equipamento eletroeletrônico. Ou não saber se alguma tomada era 127, 220 volts, ou se ela estava energizada ou não. Esses problemas poderiam ser resolvidos facilmente com a ajuda de um multímetro. E aqui nessa apresentação, vocês poderão ter uma noção básica de como utilizar o multímetro e de seu funcionamento interno, assim podendo resolver esses problemas na sua casa. Pode passar. Se vocês tiverem alguma dúvida além das que a gente mostrou agora, vocês podem colocar no chat que daqui a pouco a gente responde. Mas antes de entender como é que faz qualquer outra coisa com o multímetro, você entender o que é um multímetro. Multímetro, se você for dividir a palavra, multi vem do latim, de multo, que significa vários. E metro vem do grego de metron, que é medida. Ou seja, o multímetro é um instrumento que é capaz de fazer várias medidas ao mesmo tempo. Os multímetros mais comuns, eles podem medir tensão, que muita gente conhece como voltagem, corrente, que também chamam de amperagem, resistência, e os multímetros mais profissionais medem também capacitância. Aqui uma explicação rápida de como é que funciona. Aqui, esse bonequinho vermelho é como se fosse a resistência, o bonequinho verde ele é a corrente, e o bonequinho amarelo é a tensão. Então, a resistência ela vai dificultar a passagem da corrente, e a corrente vai ser gerada pela tensão, que às vezes também pode ser chamada de diferença de potencial. Existem vários tipos de multímetro. Aqui vamos mostrar alguns, mas dependendo da marca, do modelo, pode mudar um pouco a cara deles, mas o funcionamento é a mesma coisa. Aqui, esse daqui, o primeiro, esse azul, é o multímetro digital. A diferença dele é que ele processa os números lá dentro e mostra no visor. Esse daqui é um multímetro digital também, só que aqui vocês podem ver, nesse botão de seleção, não tem tantas categorias como esse azulzinho aqui. Isso porque quando você coloca ele em alguma das categorias, por exemplo, esse aqui é uma categoria só. Nesse outro aqui, você pode ver que está tudo junto. Esse daqui é mais fácil de usar, porque você não precisa se preocupar com os multiplicadores, que são esses números. Você só precisa se preocupar se vai medir corrente alternada, contínua, resistência. Isso eu vou explicar daqui a pouco. E esse último aqui, ele é um alicate amperímetro. Qual é a vantagem dele? Você pode passar o fio aqui pelo meio dele para medir a corrente. Aí você não precisa estar cortando o fio.
Porque se você for usar o multímetro com as pontas normais, sejam essas daqui, que são usadas para perfurar o fio com essa ponta delas, ou essas que são chamadas de jacarezinho, que são usadas para segurar na ponta dos fios ou componentes, com essas pontas você precisaria cortar o fio para medir corrente, que a gente vai explicar o porquê daqui a pouco. Mas com esse alicate amperímetro, você consegue fazer as mesmas medidas que esses, só que sem cortar o fio. Mas ele aí, por exemplo, não serviria para medir componentes eletrônicos, coisa que esses daqui são mais indicados. Aqui temos um esquema de um multímetro genérico. Aqui a gente usou o multímetro analógico, que funciona igual aos outros, só que em vez de aparecer os números, ele tem esse ponteiro que se mexe de acordo com o que ele mede. Vamos começar por aqui. Esses buraquinhos são os conectores das pontas de prova, que são esses fios com a ponta metálica que você vai usar no fio ou nos componentes. Temos um conector negativo, que ele vai ser usado em todos os casos, tanto para medir corrente ou tensão, e temos dois conectores positivos. Esse daqui é o que é usado na maioria dos casos. Ele é usado para medir tensão, ele é usado para medir a resistência e também condutividade, que eu vou explicar daqui a pouco. E esse outro conector ele é usado só para medir corrente, porque a corrente precisa de um outro circuito interno do multímetro, que aí é outro circuito, então você precisa trocar a ponta de lugar. Temos Vinícius, também, coloca agora de novo a apresentação, que eu acho que saiu. Aí aqui agora eu vou explicar um pouco da escala e para que serve cada um. Essa parte em vermelho, ela é para medir corrente alternada. Corrente alternada é a que você encontra em tomada em alguns aparelhos eletrônicos. Ela é medida em volts e aqui temos os números que são os multiplicadores dessa corrente. Aí, de acordo com a escala do multiplicador que você colocar, você vai precisar fazer a conta com o resultado que der para poder ter o valor correto. Porque aqui ele vai mostrar um valor que, se multiplicado por esse, você chega no valor que você está medindo. Desse outro lado, que é o DCV, é a corrente contínua, que é a corrente que você tem em pilhas e na parte interna de equipamentos eletrônicos. Ela, como a de corrente alternada, ela também tem os multiplicadores e funciona exatamente do mesmo jeito. Temos esse aqui, que é esse bus. Ele apenas mede, ele não vai mostrar nada na tela, ele só vai testar continuidade. Isso você pode usar, por exemplo, num fio. Respondendo uma das primeiras perguntas, um fio, se você tem um fio muito grande, ou uma tomada que o aparelho não está mais ligando, e você quer saber se o problema é do fio, que ele pode ter rompido internamente, os mini fiozinhos de cobre que ele tem por dentro podem ter rompido, você conecta cada uma das pontas do multímetro em uma das pontas do fio e você pode colocar direto na ponta ou você pode furar a proteção de borracha do fio. Aí se ele emitir um som, quer dizer que o fio está completo, está com continuidade. Aqui, essa parte, ela mede a resistência. É medida em ohms e é para medir a resistência pode ser de fios. Se você tem fios muito grandes, eles vão ter resistência também. E dos resistores que a gente vai mostrar daqui a pouco. Essa outra parte é onde você vai precisar trocar esse conector positivo para essa entrada, que se vai medir a corrente em miliamperes. Igual todos os outros, também tem os multiplicadores, vai mostrar, só que você vai medir a corrente. Como eu já falei, com esse aparelho você vai precisar cortar o circuito e colocar o multímetro no meio dele. Existem várias categorias de multímetro. Isso é bom você ver na hora que você for comprar um, dependendo para que você for usar, você vai ver qual categoria melhor serve para você. O categoria 1
Ele é usado em circuitos e equipamentos eletrônicos protegidos. O que isso quer dizer? Se você desmontar uma televisão, uma observação importante. Quando você desmonta algum aparelho, é sempre importante saber o que você está fazendo, porque alguns podem ter, como a gente vai explicar daqui a pouco, podem ter capacitores que guardam muita energia e se você encostar, você pode tomar um grande choque. Então, os de categoria 1, você vai usar naquelas placas eletrônicas verdes, cheio de pecinha, é lá que você vai usar. E em equipamentos eletrônicos protegidos são aqueles que têm uma fonte e um estabilizador antes, que a corrente geralmente fica mais constante. Eles são mais fraquinhos, então não dá para usar com tudo. Já o de categoria 2, esse daqui é o ideal para se você quiser ter em casa, para usar para tudo, que ele é usado em aparelhos domésticos, tomadas e pontos de alta tensão em circuitos. Aparelhos domésticos, você pode medir se um cabo está funcionando bem, você pode medir dentro dos aparelhos, pode medir tudo o que o de categoria 1 mede. Você também pode testar se a tomada é 110 ou 220. Você pode fazer várias coisas na sua casa. O categoria 3, ele já não é recomendado para qualquer um usar, porque você precisa de mais experiência, já que ele trabalha com maiores tensões. Ele é usado em linhas de alimentação de plantas industriais e painéis de distribuição. Linhas de alimentação de plantas industriais, toda a energia que entra numa indústria, que geralmente eles não trabalham com 110 nem 220. Eles trabalham com 380 ou mais. E painéis de distribuição é aquilo que tem nas casas com os disjuntores, que aquilo é a segurança da energia da sua casa. E os de categoria 4, eles são para medir corrente em linhas de alta tensão. Pode ser de baixa tensão, desculpa. Pode ser subterrâneas ou nos postes. Não é naqueles fios mais altos, são nos fios um pouco mais baixos. Mas ali não é recomendável ninguém mexer, sempre chamar um especialista, porque lá você corre risco de morte se mexer. Para qualquer trabalho, é sempre recomendável usar um calçado isolante elétrico, de borracha, ou se você não quiser comprar esse mais profissional para fazer serviços básicos, é sempre importante usar um calçado fechado. Um chinelo de borracha, sandálias não servem. Pode ser aqueles calçados de borracha e tecido para corrida, mas não pode ter molas, nada metálico nele, senão você pode tomar um choque. Se você for trabalhar com tomadas, coisas de 220, é recomendável usar uma luva de borracha. E se for trabalhos mais pesados também, é recomendável luva de couro, porque aí evita que a de borracha rasgue e você tome um choque. Para se proteger de arcos elétricos que podem se formar em momentos de curto-circuito, assim, é recomendável usar os óculos de proteção ou um protetor facial que protege o rosto inteiro. Se for trabalhar com altas tensões e em altura, é recomendável usar os cintos de segurança para você poder se prender, mas aqui é mais no caso de pessoas mais profissionais. E essas roupas elas isolam você de qualquer descarga elétrica que você possa sofrer. Mas isso, se você for trabalhar em casa, você não precisa. Agora aqui para interagir um pouco mais, a gente vai fazer um mini jogo aqui, que eu vou falar um desses nomes e vocês vão mandar um ou mais dos números aqui que correspondem ao que eu falar. Estão preparados aí? Aí eu vou estar vendo o chat aqui, eu vou ver quem está acertando. Aí podem mandar qual ou quais números vocês acham que é o diodo. Tem bastante 4, 7. 4 e 7, isso aí. O 4 aqui, ele é um diodo comum, e o 7 também é um diodo, só que ele é o LED, que é um diodo emissor de luz. Qual vocês acham que é o resistor? Ou quais?
3, 3, 3, todo mundo mandando 3. 3, 5. Isso aí, todo mundo acertou. Esses daqui são resistores comuns, que são usados só para diminuir a corrente que passa. E esse 5, ele é um potenciômetro, que funciona igual um resistor desse, só que aqui você pode acoplar um botão que você gira. E, por exemplo, o volume de um rádio é feito com esse potenciômetro. O capacitor, qual vocês acham que é? Todo mundo mandando 6, vocês estão bem, hein? Lá na pesquisa que eu mandei, tinha muita gente que falava que não sabia muito, mas vocês estão sabendo bastante, gostei. Qual é a fonte? Vocês acham que é qual? Ó, certinho. E o transistor? Acho que esse por eliminação vocês já sabem, né? O 2, isso aí. Tá as respostas, vocês vê, mas a maioria acertou tudo. Agora o Eric vai explicar pra gente como é que funcionam esses elementos. Isso mesmo. Agora, depois um pouco desse joguinho que a gente fez para desconstruir um pouco, eu vou explicar melhor, mais aprofundado, o funcionamento de cada um desses componentes. O primeiro que eu vou explicar é a fonte, que ela pode ser uma pilha, uma bateria, uma tomada, ou um transformador, com um circuito retificador, que transforma a corrente alternada da tomada em corrente contínua, que você consegue mexer melhor em circuitos eletrônicos. Essa tensão gerada pela fonte é sempre medida em volts. Depois temos o resistor, que é um dispositivo que transforma a energia elétrica que passa em corrente, que passa por ele em energia térmica, por meio do efeito Joule. Dessa forma, ele elimina a corrente elétrica em um determinado ponto do circuito. Cada resistor possui uma resistência medida em ohms, que determina a oposição do componente à passagem de corrente. Ou seja, quanto maior a medida em ohms, maior a dificuldade de passagem de corrente elétrica. E também temos resistores com resistência ajustável, chamados potenciômetros. E como o Tony explicou antes, você consegue regular a quantidade de resistência que esse resistor tem. Você pode usar para aumentar e diminuir tensão em uma fonte variável, ou o volume, em algum rádio, por exemplo, que você tem na sua casa. Depois temos o capacitor, que é parecido com uma bateria, que ele consegue carregar e descarregar rapidamente. Ele é formado geralmente por duas placas paralelas, separadas por um material isolante. Quando os terminais eles são submetidos a uma corrente elétrica, essas placas são carregadas e descarregadas quando necessário. A quantidade de carga dividida pela tensão elétrica existente entre essas placas é chamada capacitância, que é medida em Faraday. Temos o diodo também, que é um componente eletrônico que permite a passagem de corrente em somente um sentido. Ele é constituído a partir de um material semicondutor, uma espécie de meio termo entre um material condutor e um material isolante. Nós também temos os diodos emissores de luz, que são os LEDs, que é esses da figura do número 7. Temos de várias cores, como azul, vermelho, branco, amarelo, verde, temos até laranja também. Os diodos também são muito importantes para você conseguir transformar a corrente elétrica da sua tomada, que é a corrente elétrica alternada, em corrente contínua, através de uma fonte de retificação. Que é assim que você consegue utilizar a energia elétrica que vem da sua tomada em circuitos eletrônicos. Por exemplo, a fonte do seu celular, ela tem uma retificação lá dentro. Também temos os transistores, que são construídos a partir de um material semicondutor. Eles têm a capacidade de controlar a passagem de corrente. O transistor normalmente possui 3 terminais, a base, o coletor e o emissor. Eles têm geralmente mais 2 tipos comuns, que é o transistor PNP, em que o coletor e o emissor são positivos, com a base central negativa. E também temos o NPN, que o contrário do PNP tem a base que tem o emissor e o coletor negativos e a base positiva. Os circuitos geralmente utilizam uma combinação entre esses 2 tipos de transistores, para que a funcionalidade dele fique melhor. Quando tem uma corrente da base do transistor, ele permite a passagem de corrente entre o coletor e o emissor. E se não há essa corrente, ele bloqueia, como se fosse um relé, só que ele funciona de uma forma muito mais rápida e que não tem tanto ruído, porque o relé ele começa a ficar fazendo um barulhinho, como se fosse de um contato abrindo e fechando. Depois da invenção do transistor, o mundo conseguiu avançar muito mais rápido. Ele fez com que as técnicas de produção de diversos eletrônicos melhorassem,
E graças a ele, toda essa tecnologia que nós temos como processadores, portas lógicas, conseguiram se aperfeiçoar muito rapidamente. E temos esse avanço tão rápido. Pode passar. Nesse slide, vou explicar um pouco melhor por que a corrente elétrica, que tem que ser medida no multímetro, você tem que mudar ele de posição, como foi mostrado nos slides anteriores. Por causa que ele tem que ser medido em série com o circuito, não em paralelo, como todas as outras medições. Mas para isso eu vou explicar um pouco sobre resistência, conceitos mais aprofundados sobre resistência, que é a resistência equivalente. Que a resistência equivalente ele é um recurso utilizado para você conseguir simplificar os circuitos elétricos formados por associação de resistores. E também para termos resistências elétricas diferentes daquelas que temos, apenas com um resistor. Quando nós queremos calcular essa resistência equivalente, buscam encontrar qual é a resistência que um único resistor equivale à resistência desses vários resistores. Essa associação pode ser em série, em paralelo, ou uma combinação entre essas duas, que chamamos uma resistência mista. Quando os resistores são ligados em séries, como esse da primeira figura, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Para que isso ocorra, todos os resistores têm que estar conectados no mesmo ramo do circuito, ou seja, um resistor tem que estar ligado ao próximo resistor, até ter todos os resistores que você quiser ligar. Quando esses resistores são ligados em série, a tensão que é aplicada sobre os seus terminais do circuito é distribuída entre suas resistências. Isso faz com que a tensão aplicada caia aos poucos ao longo do circuito. Isso quer dizer que em cada resistor, um pouquinho da resistência que está no circuito vai diminuindo. Já na associação em paralelo, que é a da outra figura, os resistores encontram-se ligados na mesma tensão, ou seja, na mesma fonte. Mas a corrente elétrica que passa por eles pode ser diferente, caso os resistores tenham resistências elétricas diferentes. A associação em paralelo é obtida quando os resistores são ligados de modo que a corrente elétrica divide-se ao passar por eles. Nessa associação, a resistência elétrica equivalente sempre será menor do que a menor dessa resistência. Isso quer dizer que, olha nessa figura, temos o R1, R2 e o R3. Vamos supor que o R1 tem 100 ohms, o R2 200 e o R3 300. A resistência equivalente entre esses três resistores terá que ser menor do que o R1, que é 100 ohms, por causa da fórmula que está mostrada embaixo, que sempre é calculado 1 sobre a resistência equivalente. Esse é o valor total da resistência do circuito, quando ligado em paralelo. Mas a pergunta inicial ainda não foi respondida, de que por que a corrente elétrica tem que ser medida em série e não em paralelo. Mas agora está mais simples de respondê-la, pois, como foi dito, a corrente elétrica se divide em um nó, sendo essa divisão relativa com a resistência que cada caminho impõe a ela. Assim, se essa resistência fosse medida em paralelo, uma parte da corrente continuaria passando pelo circuito e outra parte iria passar pelo multímetro. E assim não seria possível você saber qual essa quantidade está passando pelo multímetro e qual essa quantidade que está passando pelo circuito. Assim, fazendo a medição em série, como na primeira imagem, toda a corrente elétrica irá passar necessariamente pelo circuito do multímetro. Assim, a medição conseguirá ser mais precisa. E você saberá realmente a quantidade de circuito, quantidade de corrente elétrica está passando pelo seu circuito. Pode passar. Na eletrônica, os multímetros podem ser usados para várias coisas, principalmente para verificar as tensões em diferentes pontos do circuito, como disse anteriormente em cada resistor. Mas você também pode fazer isso em outros componentes, como no LED ali. Também você pode medir a continuidade, verificar as tensões de saídas de fontes de alimentação, como está ali naquela fonte da imagem que tem um displayzinho. Aquele displayzinho é como se fosse um multímetro, mas ele só mede apenas tensão elétrica, que quando ele só faz essa medição, ele é chamado de voltímetro. Por isso que os multímetros são muito úteis na manutenção de circuitos eletrônicos, como placa-mãe de computadores e smartphones, por exemplo. Também é possível medir resistências e confirmar valores tabelados de resistores, como naquela imagem que tinha no slide do joguinho, que tinha uma tabela de resistores, que você consegue calcular aquilo na mão. Só que é muito mais fácil você fazer isso pelo multímetro. E alguns modelos de multímetros também são capazes de efetuar medições de capacitância. E também tem alguns que possuem terminais para se colocar transistores.
e testar o seu funcionamento. Também temos multímetros que vêm com sensor de temperatura, que são os chamados termistores. É como se fosse, são resistores, na verdade, que eles variam sua resistência com o passar com o passar do tempo, com o passar da temperatura. Conforme a temperatura muda, a resistência dele também muda. Também tem dois tipos, o que aumenta a resistência quando a temperatura aumenta e diminui quando ela diminui, e o inverso disso também. E sempre essa medição, essa valor de resistência é mandada para o multímetro, aí dentro do circuito dele, ele consegue mudar, ele consegue mostrar no visor qual é a resistência que está sendo no meio que você colocou. A resistência não, a temperatura que está no meio que você colocou o termistor. Pode passar. Só lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat que eu respondo, tá? Na elétrica, o multímetro também é muito utilizado, principalmente para você conseguir fazer essas medições, como está mostrando nessa imagem, da tensão elétrica da sua tomada, mas alguns cuidados também têm que ser tomados a mais, como foi explicado anteriormente, sobre as categorias de multímetro, por causa que muitos multímetros eles podem não conseguir fazer medições em lugares de alta tensão. E também alguns outros cuidados, como o que dessa imagem, que a utilização do multímetro está de forma errada, pois eu não tinha o borne certo de você colocar dentro da tomada. Aí eu fiz esse com um conector jacaré, que é como se fosse uma garrinha, que você consegue apertar o fio, e coloquei ele dentro da tomada. Só que não é muito bom você fazer isso, por causa que você pode acontecer ter um mau contato lá dentro, e dentro da tomada pode acontecer um superaquecimento. E isso não é muito bom que aconteça, por causa que, se um caso mais grave, se isso persistir por muito tempo, poderá acontecer até um incêndio na sua residência. E também conseguimos descobrir qual é a fase e qual é o neutro, com o multímetro. Você conecta a fase, você conecta um conector, geralmente o vermelho, bem na tomada, e outro você pode aterrar, colocar no chão. Você faz isso entre as duas tomadas. Aí qual das duas tiver o maior valor mostrar no multímetro, será a fase do seu circuito dentro da sua casa. É isso. Alguma dúvida, vocês podem mandar no chat e nós iremos responder. Beleza, pessoal? Vamos esperar aí uns 10 minutinhos para ver se tem alguma dúvida. 10 minutinhos não, 10 segundos. Uns 20 segundos assim, mais ou menos. Só para não ter aquele silêncio meio constrangedor. Mas, vamos ver. Porque agora a gente vai falar sobre o I3E, né? O I3E FABC, entidade. Aí teve um. Terceiro fio da tomada? Terceiro fio da tomada, o do meio, ele é o terra. O terra, você não necessariamente, você sempre vai saber que ali é o terra, por causa que na sua casa, geralmente em casas mais novas, ele tem um aterramento, que serve para que descargas elétricas que vêm pode vir da rua, com raios, ou mesmo surtos de tensão, sejam eliminados dentro da sua casa. Mas você sempre sabe que ali do meio é o terra, não precisa do multímetro. Boa. Lembrando, pessoal, não sai ainda, porque quem ficar até o final vai poder preencher o formulário para ganhar certificados. Qualquer outra dúvida, gente, só pergunta aí, a gente está aqui para tirá-las. E uma outra? Aproveita aí, pessoal. Você sabe mais ou menos qual é o preço, assim, médio de um multímetro bom, básico? Esse que eu tenho, eu acho que eu paguei uns R$40, mais ou menos, faz uns 3 anos que eu tenho. Ele é bem básico. Ele é bem básico, ele não tem o somzinho que o Tony tinha falado, quando mete continuidade, ele não tem esse som. Mas ele, desde quando eu usei, nunca deu problema. Faz uns 3 anos já. Mas os mais parrudão aí vai até o infinito. Pode passar mais de 100, 200, facilmente. Consegue 100 passar. mil também. 100 mil. também.
Eric, eu não lembro, você chegou a explicar o porquê da tomada tá medindo 116,4 volts, tá medindo Ah, 127? sim, eu não expliquei, mas também é por causa que quando na distribuição de energia que vem da Enel, geralmente tem uma margem de variação de energia que eles podem te mandar, que é sempre entre 116 e 133. Eles têm que mandar dentro dessa fase, dessa margem. Seria bom se eles mandassem perto de 127, por causa que os equipamentos eles são mais projetados para atender dentro dessa tensão. Mas ali estava mostrando que está 116, está dentro do esperado por eles. Mas sempre tem essa margem. Ah, e tem no slide anterior, está mostrando, se eu conseguir voltar, tem nessa foto. Tem aqui o visor da fonte, que está mostrando 12 volts, e o do multímetro, que está mostrando 11,8. Isso acontece também por causa que dentro do próprio circuito do multímetro, do estado do voltímetro, pode ter uma variação do sensor que mostra qual tensão está mostrando. Porque, tipo, eles podem pegar a mesma quantidade de energia, mas dentro do circuito fazer com que mostre outro valor. Sempre tem uma margem de erro, que desse daí, geralmente, o do multímetro vai ser mais preciso que o da saída dessa fonte. Porque ele tem mais qualidade, tem mais normas que ele passou, por mais historias. E Aí também tem tem a própria resistência dos fios e da protoboard aqui, isso também. que elas também influenciam nesse valor. E aí vocês podem estar se perguntando, que a gente colocou aqui 127 ou 220. Mas teve horas que eu falei 110 ou 220. E vocês também já devem ter ouvido 110. Por que isso? Porque antigamente, e alguns países até hoje ainda usam, nas tomadas era 110 e 220. Mas depois de alguns acordos que eles fizeram, o 110 mudou para 127. Então, alguns países agora entregam 127 em vez de 110. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar aí. Acho que já foi, né? Foi as dúvidas aí. Vamos começar já a parte da apresentação do I3E. Manda aí. Então, pessoal, esse foi o webinar aí de introdução ao multímetro que a gente deu aí do webinar séries que vocês, não sei se vocês viram, né? Eu acho que vocês viram, claro, vocês se inscreveram no formulário. A gente postou uma série que vai ter de webinars e essa daqui foi o segundo. Então, o Eric e o Tony fez esse webinar aqui durante um mês, mais ou menos. Então, ele teve primeiro a parte de uma capacitação técnica. Então, eles fizeram um curso, mais ou menos assim, desse equipamento em específico, como usá-los, com segurança, essas coisas, e depois passou para vocês de uma forma esplêndida. Então, eu quero agradecer a vocês, meninos, por estarem voluntariando aqui nesse sábado aqui, fazerem os slides, fazerem os formulários, fazerem a apresentação. Eu acho que é um esforço aí que é muito recompensatório. Então, muito obrigado mesmo. E eles também vão dar um outro webinar, eu acho que é a instalação de tomadas, não percam, vão dar o gancho aí, mas enfim. Eles são, então, os voluntários do I3EPES FABC, e vocês devem estar se perguntando o que é o I3E FABC, certo? O I3E FABC é como se fosse uma entidade, né? Uma entidade dentro da Universidade Federal do ABC. Então, esse ramo estudantil, na verdade, é uma representação dos estudantes de um instituto mundial, um instituto maior. Instituto Mundial, ele é chamado Instituto de Engenheiros Eletroeletrônicos, só que não tem só os engenheiros eletroeletrônicos, tem várias sociedades, e essas sociedades, na verdade, fazem produção científica, fazem encontros, congressos de profissionais dentro da indústria, que tem a missão de levar a tecnologia, a ciência em prol da humanidade, desenvolver a inovação em prol da humanidade. Então, esses ramos estudantis, que somos nós, recebem verba, recebem incentivos, recebem uma série de orientações por parte desse 3E Mundial, para então fazermos as atividades como hoje aqui, esse webinar, para vocês junto contigo. Então, eu acho que trazer essa espécie de conhecimento e para vocês acho que é essencial.
Boa. É essencial, então vamos lá. A gente, mais ou menos, nesse período aqui, vamos mostrar um pouco sobre o que nós fazemos como capítulo. Volta um pouquinho. Volta. Isso. O que nós fazemos como os capítulos, tipo, como atividades gerais, antes mesmo da pandemia, e depois, na verdade, junto, né, vamos falar um pouco sobre o que fazemos durante essa pandemia, o que estamos fazendo, o que nós temos em mente e tudo mais. Então, um dos, uma das missões e valores que a gente coloca como atividade é a capacitação interna, porque a gente acredita que capacitar os voluntários com habilidades importantes no mercado de trabalho é essencial. A entidade, ela é como se fosse um laboratório mesmo, de você estar ali junto com pessoas diferentes, com, às vezes, no mesmo passo de graduação que você, às vezes mais distantes, mas estando ali, trocando figurinhas, no sentido de, poxa, eu trabalho, faz o estágio em tal lugar e tá abrindo uma vaga lá. Tem como você quer mandar um currículo? Poxa, eu quero. Que legal. Então, essa espécie de capacitação interna é meio que dá um pouco de primeiros passos para o voluntário, quando tiver essa oportunidade por parte desse network que nós temos, então, partir para cima, se candidatar ao processo seletivo e para cima, entendeu? Então, acho que ano passado a gente tem aí como exemplo o workshop de MATLAB e teve vários outros workshops que fazem parte dessa capacitação interna. Passa aí. E além dessa capacitação interna, a gente também pensa em trazer o mercado de trabalho junto com o voluntário. Então, a gente fez uma série de visitas técnicas no ano passado, e a gente tinha algumas planejadas esse ano, infelizmente, obviamente, por conta da pandemia não deu, que era visitar as empresas, muito no sentido do quê? Quando a pessoa entra na universidade, às vezes ela tem, tipo, um imaginário do que é uma empresa. E esse imaginário, às vezes, foge muito do que é a realidade. Então, uma visita técnica, eu acho que é essencial para qualquer pessoa que quer, de fato, entrar no mercado de trabalho e entender o processo ali da empresa. Então, por exemplo, a Grob é uma empresa que faz motor, tudo mais, então os voluntários, eles foram para o chão da fábrica, conversaram com o gestor de lá e entenderam cada processo e como que a Grob também capacita cada um dos seus estagiários, trabalhadores. Eu acho que essa troca que tem com a empresa é muito essencial, então, para quebrar esse paradigma que acaba entrando na cabeça do aluno, que às vezes não condiz com a realidade. Então, essa ponte o I3FABC faz. Passa aí. E nessa pandemia em específico, nós estamos fazendo, então, esses webinars, né, como vocês viram, que, no caso, na reunião geral, acho que na reunião geral de agosto, nós abrimos para voluntários esse programa, que era fazer a capacitação técnica junto com o webinar, né, então, da parte de você aprender uma coisa, ensinar é um processo de aprendizagem excelente, porque quando você ensina, você de fato está entendendo o assunto. Então, acho que fazer essa ponte é essencial para vocês. Então, nessa pandemia, a gente está tentando trazer esse grupo, e quem sabe a gente traz mais desses webinars, capacitação interna e tudo mais. Então, aí você pode perguntar, poxa, eu quero participar desse programa, como que eu faço? Poxa, é simples, manda uma mensagem para nós. A gente não tem processo seletivo, então, não ter processo seletivo implica necessariamente nessa missão e valor, que é, no caso, da alfabetização tecnológica, porque no processo seletivo é meio que a ideia é você filtrar as pessoas e para determinadas atividades, só que a gente quer agregar o máximo de pessoas para que elas aprendam e então saia dali com uma com uma carga ali aprimorada de conhecimento. Então, é essencial que todos entrem, é um processo democrático de não ter um processo seletivo, então, entrem, converse conosco, faça parte de uma entidade, não que seja de 3 anos, mas faça parte de uma entidade como voluntário, eu acho que é essencial nesse período, porque além dessas atividades técnicas, passa aí, Tony. Além dessas atividades técnicas, a gente também tem, pode passar de novo.
a gente também tem uns projetos sociais, né? Que está relacionado a o quanto que a gente quer impactar na sociedade, além dessa capacitação técnica. Porque quando a gente se torna engenheiro, a gente também tem que ter a noção de que, como profissão, a gente tem que entregar algo para a sociedade. Então, por que também não trazer durante esse processo de se tornar engenheiro? E, então, a gente também está fazendo uma rifa solidária. Então, eu peço para vocês nos colaborem aí. R$ 10 essa rifa. A rifa, você concorre, na verdade, ao Meme Band 4, uma pulseira fitness super legal, que tem várias funções. E nesse instituto, é um instituto da Casa do Jardim, que fica perto da FABC. A gente está tentando ajudar eles a arrecadar alimentos nesse período, porque eles ajudam mais de 170 famílias, direta e indiretamente, com doações de alimento. E antes da pandemia, eles faziam, né, várias atividades recreativas, como aulas de karatê, curso de informática, muito nessa missão de tentar trazer o afeto, tentar trazer a empatia, tentar trazer o futuro dentro da vida dessas crianças. Então, eu acho que a gente também tem esse papel. Então, a gente faz vários projetos sociais também, como, por exemplo, passa aí, Flávio. Como, por exemplo, o RES. O RES é o Renewable Energy Schools, que é basicamente a gente trazer aulas de energia sustentável para as escolas, de Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, e é um processo bem bacana, porque eu lembro, né, que eu estava participando na elaboração das aulas, que quando a gente chega na universidade, a gente acaba tendo matérias muito avançadas, né? Então, é muito difícil a gente trazer para um nível de entendimento mais simples para as crianças. E trazer aquilo, tipo, você tem que aprender a ensinar, o que é uma coisa meio estranha, porque, poxa, eu tenho que sair agora de um nível de conhecimento avançado, agora ir para o simples, sabe? Então, eu acho que nesse esse processo, eu acho que é muito gratificante, porque você vê que a criança realmente começa a poxa, eu estou aprendendo uma coisa de um universitário que acabou passando por esse mesmo processo que eu aqui. É, e a gente também tem vários kits de desenvolvimento desse RES, que é feito por parte do I3E Mundial, que nos dá esses kits. E aí as crianças brincam com esses kits, a gente interage com ela. É bem gratificante esse processo aí. E passa aí, Tony. E também, nessa pandemia, a gente está focando no marketing. O marketing, já vou fazer o gancho aqui, é o setor que está mais trabalhando assim, não sei se vocês veem, mas toda semana a gente está postando, mais de uma vez por semana a gente está postando algo, e está muito relacionado à imagem que a gente quer trazer para vocês, para a comunidade, né? Comunidade universitária. Então, se vocês querem participar, tanto em fazer posts, tipo, escrever um texto, que é simples, tipo, 1 hora do seu dia você consegue fazer, ou menos, muito menos. E aí também fazer uma arte que você queira, tem softwares para isso, não precisa ser mirabolante, mas, de fato, quer ajudar. Você, às vezes, não tem tempo de fazer, sei lá, um webinar, fazer um curso de capacitação técnica, fazer a divulgação da rifa solidária, mas aí você tem tempo, assim, 20 minutos do seu dia, mas quer ajudar o I3E, então, poxa, junte-se ao marketing, entendeu? Eu acho que, de novo, a gente sempre está aberto à conversa, sempre está aberto a essa ponte aí das redes sociais, direct do Instagram, Facebook Message, etc. Passa aí. E, além do que a gente se encontra no marketing, tem muitos dos projetos que a gente traz dentro do I3E está relacionado a essa questão, a questões de gestão de projetos e gestão de pessoas. Então, quando você convive com pessoas, você meio que tem que delegar tarefas. Eu acho que o Eric e o Tony meio que viu isso ali no processo interno, porque você meio que tem que falar à pessoa, poxa, vai lá fazer uma coisa só, por favor, porque você precisa fazer isso para a gente entregar um negócio legal. Aí, às vezes, a pessoa tem outra demanda, às vezes ela tem uma sugestão, e ela começa a conversar. É nessa conversa que você acaba vendo no micro
uma coisa do macro, que é uma gestão de pessoas, porque você tem que meio que convencer a pessoa ali a fazer a coisa certa, a meio que saber que aquilo é certo para uma coisa maior, que é o projeto do webinar, e etc. Eu acho que isso é muito bom. Também dos projetos técnicos que nós temos dentro daqui, a gente tem mini projetos de, de elétrica, então, basicamente, ano passado a gente fez, ano passado não, esse ano, nossa, eu esqueci, esse ano, no começo do ano, a gente fez uma mini geladeira, que era bem simples, mas a gente passou por todos os processos de gestão, então, a gente primeiro planejou, comprou os materiais, fez ali, né, a parte do do, depois de fazer, a gente meio que reavaliou, e aí tentou tirar algum proveito do que a gente reavaliou para tentar obter um produto melhor, né? A gente então passou por esse PDCA aí e foi um processo bem bacana de um projeto de uma semana que as pessoas saíram com uma coisa feita por eles com a ajuda da nossa diretoria. Então, acho que foi bem bacana. E aí também tem outros dois projetos técnicos, um é Power Car Solar, que é um projeto de fazer um carrinho solar movido a energia solar, que você consegue, carrinho solar movido a solar, um carrinho movido a energia solar, que você consegue controlar pelo aplicativo, e em aplicativo você acaba relacionando temas como IoT, Internet of Things, que é basicamente você pegar do aplicativo, mandar um sinal para a placa e aí virar à direita, entendeu? Então, acho que fazer todo esse processinho só num projetinho de carrinho solar, você pensa que é simples, a ideia, o conceito é simples, só que quando você vai colocar a mão na massa, acaba sendo um pouco complicado. Então, acho que é essencial a gente trazer esses projetos. E também tem o projeto Power Bike, que é fazer uma bicicleta para carregar dispositivos eletrônicos. A gente pretende colocar essa bike em algum lugar, em espaço comum, dentro da universidade. Esse projeto, às vezes, está indo para frente, às vezes está indo para trás, só que é um projeto que a gente estava muito, assim, quase deslanchando, assim, no sentido de fazer a coisa bem feita, sabe? Só que aí veio a pandemia e acabou quebrando todo o processo. Mas é isso, eu acho que a gente traz esses projetos técnicos, a questão de gestão e que são habilidades, de novo, que estão relacionadas à capacitação interna, entendeu? Que são essas habilidades que são requeridas pelos recrutadores. Então, por que não trazer essa experiência dentro da universidade? Acho que é isso que o 3E tenta trazer. Passa aí, Tony. E é isso, gente. Eu quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final. O Viana vai mandar aí o link do forms e certificados. Quero agradecer muito, muito mesmo aos voluntários Eric e o Tony por fazer essa apresentação aqui para vocês. Acho que foram horas que eles ficaram aí planejando roteiro, conversando e tudo mais. Agradecer demais mesmo a todos vocês por estarem aqui, né, nesse sábado aí de noite. E é isso, gente. Muito obrigado, de verdade. E vamos para frente, né? Se inscrevam nos outros webinars e espero vocês até mais. Valeu! Só uma palavrinha, Chaves. Lembrando que, assim, quem tiver interesse em participar do PES ou participar em outro capítulo do I3E, pode falar com a gente, pode mandar uma mensagem no direct, ou no Facebook, ou no LinkedIn, num grupo qualquer aí que você achar a gente, está sempre de portas abertas. Da mesma forma que o Tony, o Eric, todo mundo que entrou no PES agora pela última reunião geral, todo mundo pode entrar, todo mundo é bem-vindo. E parece que foi um projeto muito simples, que é um webinarzinho, uma apresentação, o pessoal explica e tal, mas quem vê por trás percebe que teve estudo, o pessoal teve que fazer uns cursos para entender, teve reunião de alinhamento para a gente ver o que cada um ia falar, vou fazer roteiro, dicas, feedback, tudo mais. Então, é muito conhecimento que acaba agregando, não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento, como o Chaves falou, de projetos e de apresentação, falar em público também, querendo ou não, aqui apesar de a gente estar atrás de uma tela do computador, a gente está falando em público também. Então, é isso, convite para quem estiver interessado, pode procurar a gente, que a gente está de portas abertas para vocês. E parabéns para o Eric e para o Tony pelo excelente webinar.